Olá, amigo produtor rural. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre algo que reputo da maior importância para cada um de nós. É certo que gostaríamos de proteger a nossa família, de assegurar o futuro dos nossos entes queridos, mas só poderemos fazer isso protegendo o nosso patrimônio. E para proteger o nosso patrimônio, nós precisamos estabelecer um sistema de organização. Nós precisamos estabelecer uma identidade entre a nossa estrutura de família e a nossa estrutura patrimonial. E é para isso que eu conclamo a cada um de vocês para que juntos possamos discutir sobre esse assunto. É chegado o momento de organizarmos o nosso patrimônio, de organizarmos a nossa estrutura de família, de entendermos esses dois pilares como motivo suficiente para assegurarmos um futuro tranquilo para a nossa família, para termos a certeza de que o nosso legado e que o nosso patrimônio passará para as gerações futuras. E isso requer um sistema de organização, isso requer um sistema de governança corporativa, de governança familiar, porque nós precisamos estar em dia com as nossas obrigações contábeis, nós precisamos estar em dia com a nossa organização tributária, precisamos fazer a nossa organização financeira para aí sim planejarmos o futuro que queremos, visualizarmos em vida o futuro que queremos para toda a nossa família. E isso é algo muito importante e não é de grande complexidade, ao contrário, é algo muito simples que se pode fazer. No Brasil, nós estamos fazendo esse sistema, estabelecendo esses mecanismos, utilizando essas ferramentas para a organização do sistema patrimonial, da estrutura familiar, desde 1976. Apenas esse sistema não estava ainda popularizado. E há algum tempo, há muito pouco tempo, nós resolvemos estudar esse sistema e popularizar esse sistema. E assim nós chegamos ao nicho do produtor rural. Porque o produtor rural deve organizar a sua estrutura de família, a sua estrutura patrimonial dentro de um sistema que possa assegurar o futuro, que possa assegurar que o seu legado vai ser transmitido. Porque ele precisa cuidar o quanto antes da formação dos seus sucessores, não apenas deixar herdeiros. Porque os herdeiros, eles apenas receberão a herança, receberão o legado e farão o que bem entender. Muitas vezes, por falta de identidade com esse legado se dissipa, ele se acaba, tão logo ocorra o falecimento do titular. Mas se nós nos preocuparmos em transformarmos os nossos herdeiros em sucessores, aí sim, aí teremos certeza de que o legado continuará. E é por isso que nós precisamos estabelecer esse sistema de organização patrimonial. Isso não é coisa difícil. Nós devemos procurar um profissional especializado em planejamento patrimonial e sucessório para que ele possa entender esses dois pilares da nossa realidade. O pilar da estrutura familiar e da organização patrimonial. A partir daí, ele fará uma diagnose desses dois, utilizando esses dois pilares, e lhe entregará um diagnóstico da sua situação. Muitas vezes você, ao estabelecer o seu sistema de proteção patrimonial, você ainda precisa, digamos assim, levar alguns bens que estão fora do IR para o IR, precisamos fazer a nossa organização contábil, precisamos rever a nossa estrutura de organização tributária, financeira. Muitas vezes nós até gostaríamos de organizar esse patrimônio e entender melhor essa estrutura familiar através da criação de um sistema de proteção patrimonial. Mas o que ocorre é que muitas vezes, para alguns titulares de patrimônio, para alguns patriarcas e matriarcas, esses bens estão entregues em garante em instituições bancárias. Nós sabemos que nos últimos anos isso não foi nada fácil para cada um de nós. Foram extremamente desafiadores. Nós enfrentamos a crise mundial, nós enfrentamos a crise econômica local, a crise sanitária que ainda nos socorre ainda, mas nós precisamos estabelecer esses sistemas para que nós possamos ter certeza de que o legado continuará. As dificuldades são imensas. Muitas vezes a gente pensa até que são intransponíveis, mas, na verdade, nós precisamos nos organizarmos. Precisamos fazer essa organização financeira para aqueles que têm os seus bens entregues em garantes e, a partir da regularização
desse sistema, o banco, as instituições financeiras, as instituições creditícias, elas sabem perfeitamente que é muito mais vantajoso lidar com a pessoa jurídica do que a pessoa física. A pessoa jurídica, ela não morre, a pessoa física, ela passa, e ao passar, a instituição financeira encontrará grandes dificuldades, grandes barreiras para reaver o seu crédito, porque o patrimônio passará por um sistema de inventário, muitas vezes com alta indagação, e esse inventário, ele, de forma judicial, ele levará anos, muitas vezes décadas, e até que tudo se estabeleça, que tudo se acerte, a instituição financeira ficará sem receber o seu crédito. Enquanto se ela estiver realizando os seus contratos, as suas relações de natureza financeira, comercial, como a PJ, aí não. Aí tudo estará resolvido, tanto para o tomador, quanto para a instituição. Então, nós precisamos organizarmos a nossa vida através da organização patrimonial e sucessória, procurando um bom profissional para que possa nos auxiliar. Não é difícil, não é caro, ao contrário, nós sabemos que o sistema de inventário adiante, todos nós, se morrermos, quando morrermos, e se não estivermos com a nossa organização patrimonial e sucessória realizada, os nossos bens passarão pelo sistema de inventário. E isso é extremamente desafiador. Nós sabemos que inventário retira do patrimônio cerca de 40% a 45%. E isso enquanto nós estamos ainda com uma alíquota do imposto de TCMD, que é chamado Imposto da Morte, progressiva até 8%. Mas há uma PEC que tensiona que esse imposto ele passe para 25%, 27%, e há também um projeto no Senado que tensiona que esse imposto, logo de imediato, ele passe de 8% para 20%. Então, 20% com mais 25%, 27%, nós teríamos uma alíquota de 45%, 47%, que seria extremamente doloroso e dilapidador para cada um de nós. Ao passo que se nós estabelecermos esse sistema de planejamento patrimonial e sucessório, não, de forma alguma, nós não dividiremos o nosso patrimônio com o Estado. Nós o entregaremos de forma integral aos nossos herdeiros, aos nossos sucessores, à nossa família. Nós, em vida, nós teremos a condição de gozar de uma eficiência tributária extremamente vantajosa. Nós poderemos tributar na pessoa física quando for possível, nós poderemos tributar na pessoa jurídica quando for mais favorável, não é? Nós poderemos escolher o domicílio fiscal mais vantajoso, tudo dentro de um sistema da maior legalidade, não é? Tudo muito lícito, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema futuro de ordem judicial. Ao contrário, tudo dentro da lei. Então é um sistema que nós precisamos conhecer melhor, precisamos saber de que forma nós poderíamos organizar a nossa estrutura de família, a nossa estrutura sucessória. É chegado o momento. Muitas vezes a pessoa até pensa, eu vou deixar para mais adiante, eu ainda sou jovem, ou não penso em dividir os meus bens. Você vai dividir os seus bens, mas você continuará no comando total de tudo, como se nada tivesse acontecido. Você continuará na administração permanente, você continuará como usufrutuário vitalício, você continuará com os poderes políticos, tudo você poderá fazer como se ainda não estivesse com seus bens divididos. Porque os seus filhos, os seus sucessores, eles só vão se assenhorar dessas cotas quando você falecer. E tem um outro detalhe, qualquer que for o regime de casamento dos seus filhos, você estará beneficiando, você estará agraciando com os seus bens, tão somente os seus filhos, não é? Há algumas pessoas que têm um temor, olha, meu filho tem um casamento que não é muito firme, eu não sei se esse casamento vai continuar, eu não gostaria adiante de que meus bens, né, fossem divididos com uma pessoa que nem vai permanecer na família. Mas esse sistema de planejamento patrimonial e sucessório que nós falamos, esse sistema dá uma proteção formidável, porque você agracia, você divide os seus bens unicamente com seus filhos, com seus herdeiros e sucessores. Adiante, com seu falecimento, se eles quiserem
chamar para a sociedade, se eles quiserem dividir essas cotas, se eles quiserem fazer alguma doação, não é? Agraciar a sua esposa, o seu marido, isso aí é uma coisa futura. Mas enquanto você viver, os bens estarão sob o seu comando, você fará o que bem entender, você poderá doar, você poderá vender, você poderá trocar, você poderá até mesmo se arrepender desse sistema que você empreendeu de planejamento patrimonial e sucessório. Então é um sistema perfeito para que nós possamos ter a nossa vida inteiramente organizada, gozar de uma excelente estrutura de benefício fiscal e a proteção dos bens. Você protege os seus bens, eu não digo blindagem, eu não gosto desse termo blindagem, porque na verdade não existe blindagem, mas você estabelece barreiras de proteção, por exemplo, se ocorrer um revés na vida de um herdeiro, por exemplo, você saberá que esse revés, ele não atingirá os bens que estão protegidos lá nesse sistema que você efetivou. Você abre uma PJ, você abre uma estrutura de uma empresa, não é? E ali você guarda os seus bens como se estivesse numa célula cofre. Então você está colocando os seus bens a salvo de um revés fiscal, de uma eventual penhora, uma eventual ação executiva. E como eu disse, se houver algum contratempo, algum revés que ocorrer da vida de um dos herdeiros, quando você já tiver com as cotas divididas entre os seus filhos, entre os seus sucessores, esse revés não atingirá os bens que estão ali protegidos. Então essa barreira de proteção é formidável para cada um de nós, não é? Ao constituirmos esse sistema, nós o estabeleceremos através da formação de um contrato social. Esse contrato será arquivado na junta comercial, com todas as cláusulas protetivas para lhe dar tranquilidade, para lhe dar segurança, não é? Para que você possa bem transitar durante a sua vida, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Sabendo que os seus bens já estão divididos, porém, você está com comando total, com usufruto vitalício, com a administração permanente, e seus filhos só se assenhorarão quando você falecer. Então, é um sistema perfeito para cada um de nós e altamente necessário. Esse sistema, ele atende pelo nome de hold familiar. Ele chegou entre nós em 1976, mas ficou trancafiado nas grandes bancas de advocatícias que ofereciam esse serviço aos milionários, aos bilionários do nosso país. Nós sabemos que grandes fortunas, elas não vão ao inventário. Por que essas grandes fortunas não vão ao inventário? Porque logo muito cedo, o patriarca, a matriarca, o titular do patrimônio, ele cuidou de efetivar o seu planejamento patrimonial e sucessório, cuidou de proteger o seu patrimônio, cuidou de proteger a sua família, os seus entes queridos, de forma que ao falecer, o Estado não viu um centavo desses impostos, não é? O imposto da morte não se traduziu em malefício para a família, não atingiu a família, porque os bens já estavam organizados, já estavam divididos em vida do patriarca ou da matriarca. Então isso é muito importante, é muito interessante para cada um de nós. Nós sabemos que Estados Unidos, boa parte da Europa, boa parte da Ásia, eles não fazem inventário. Aí você diz, olha, mas eles têm uma alíquota de 40% nos Estados Unidos, na Inglaterra, nós temos uma alíquota de 60% na França, nós temos no Japão uma alíquota de 55%, sim, mas ninguém vai ao inventário. Então essa alíquota, ela não se traduz numa coisa que possa atingir as famílias, porque eles fazem os seus planejamentos patrimoniais, logo muito cedo. Quando o jovem, por exemplo, deixa a casa paterna dos Estados Unidos aos 18 anos, ele já começa a implementar o seu sistema de proteção patrimonial, o seu sistema de proteção patrimonial e planejamento sucessório. Porque mesmo que, digamos assim, uma pessoa não constitua família, uma pessoa mesmo constituindo família não tenha filhos biológicos, o seu patrimônio, o seu legado um dia passará para alguém. Então ele já começa a implementar esse sistema para que fique muito bem definido, muito bem desenhado em vida, para quem irá o seu legado, para quem irá o seu patrimônio, não é? Obedecendo os ditames da lei, tudo ele poderá fazer.
Então, eu acho que esse sistema deve também ser possível para cada um de nós, não é? Nós sabemos que quem faz inventário, na verdade, é a classe média. Os bilionários, esses não fazem inventário, esses fazem planejamento patrimonial e sucessório. E ao falecer, as suas famílias recebem o legado patrimônio de forma integral, sem dividir com o Estado, ao passo que a classe média não faz os seus planejamentos patrimoniais e sucessórios. E o que acontece? Quando falece, cerca de 40% a 45% do seu legado, do seu patrimônio, vai para o Estado, não é? Muitas vezes, como as despesas são inadiáveis, as despesas são urgentes, com o procedimento de inventário, o herdeiro, a família, é obrigada a vender o patrimônio. E vendendo o patrimônio ainda sem regularização, ele encontra pela frente o deságio, que perde cerca de 20% a 25% desse patrimônio. Então isso é extremamente dilapidador, nós precisamos nos organizarmos, cuidar dessa estrutura de planejamento patrimonial e sucessório, precisamos procurar um profissional especializado em planejamento patrimonial e sucessório para que possamos implementar esse sistema o quanto antes. Isso sim é importante para cada um de nós. Não trazer para perto de nós um herdeiro voraz como o Estado. Em vida nós já pagamos impostos vultosos ao Estado. Não é justo que ao falecer 40% a 45% do nosso legado, do nosso patrimônio, fique para o Estado. Muitas vezes, quase 80% a 90%, empobrecendo vertiginosamente as famílias, né? É claro que isso decorre também da ausência de formação de identidade do sucessor com o patrimônio, mas o Estado também é extremamente dilapidador em se tratando do imposto da morte. Então é chegado o momento, não é longe, não é perto, o momento é agora. É quando tomamos conhecimento da necessidade desse planejamento. Esse é o momento. Então, eu espero que nós possamos discutir muito mais sobre esse assunto que tanto nos interessa. Planejamento patrimonial e sucessório. Hold familiar.